Muito boa tarde. Vamos só aguardar mais 1 minuto ou 2 minutos, está bem? Boa tarde, Sandra. Boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, Pedro. Muito boa tarde, Álvaro. Muito boa tarde, Sandra. Muito boa tarde, Pedro. Gosto em revê-los. Grande gosto. Um grande prazer. Eu acho que, sendo a sessão via online, julgo que poderíamos eventualmente começar. Portanto, eu daria as boas-vindas, já dei as boas-vindas à Sandra e ao Álvaro. Agradeço desde já a disponibilidade da presença para aqui estarem nesta conferência. Agradeço também a disponibilidade de quem nos está a seguir. Esta é a 13ª conferência deste grupo da Católica Portuguesa School, do grupo Ética, Economia e Sociedade, e é subordinada a um tema que, felizmente e infelizmente, tem tanto de interessante como de, nestas circunstâncias, de penoso para qualquer sociedade e particularmente no contexto europeu. E, portanto, é algo que profundamente marcante, aquilo que está a acontecer e que vai ter repercussões que, apesar de já se começar a ter algum vislumbre sobre algumas tendências, as verdadeiras ramificações daquilo que está agora a acontecer só o tempo o dirá e poderão ser verdadeiramente imprevisíveis e esperemos que não sejam imprevisíveis no sentido que todos nós não gostaríamos de ver concretizadas determinadas situações. Eu gostaria, antes de fazer ainda uma pequena apresentação do tema, antes de entrar no debate propriamente dito, só de explicar como é que vai ser o formato para que os nossos ouvintes, para quem nos está a acompanhar nesta conferência, depois percebam como é que vai funcionar. Nós vamos ter sensivelmente uma primeira hora de debate, perguntas e respostas de forma mais dinâmica entre a professora Sandra e o professor Álvaro. Eu irei colocando as questões, irei direcionando o debate e depois teremos sensivelmente 30 minutos para que eu possa apresentar algumas perguntas que sejam eventualmente colocadas por elementos do público para a Sandra e para o Álvaro e, portanto, eu pedi aos elementos do público, quem nos está a assistir à conferência, que vão colocando as vossas questões no chat, porque depois no final iremos recuperar algumas delas, se possível a totalidade, mas imagino que não seja possível, dependendo do número de questões que sejam colocadas para que o Álvaro e a Sandra as possam responder. Eu passaria desde logo então à apresentação dos nossos oradores, porque acho que é o mais importante, e eu vou só aqui fazer uma pequena partilha, porque prefiro estar a falar para que estejam a ver de quem é que estou a falar mais concretamente, julgo que... Ok. Então passaria desde logo a apresentar aqui a nossa convidada, a professora Sandra Dias Fernandes, que posso dizer com quem me cruzei na Universidade do Minho, portanto foi também a minha professora. A professora Sandra Dias Fernandes é doutorada em Ciência Política e Relações Internacionais pela Sciences Po em Paris, recebeu o prémio Jacques Delors 2005 pela sua investigação sobre a União Europeia e a Rússia, precisamente. Leciona, como eu disse, na Universidade do Minho, onde é atualmente diretora do mestrado em Relações Internacionais e, obviamente, entre aquelas que são as suas principais áreas de interesse, encontram-se aquelas que são as dinâmicas do espaço pós-soviético e, portanto, está aqui na sua verdadeira vocação, e também a relação União Europeia-Rússia e também outras dinâmicas como a segurança internacional e o multilateralismo. E, portanto, conta muito naturalmente com, obviamente, inúmeras publicações, entre elas está ali com um pequeno livrinho muito interessante na mão que vem muito a jeito também para aquilo que hoje vamos aqui debater. Passaria também a apresentar o nosso convidado, o nosso ilustre convidado, que eu vou também apelidar de professor Álvaro Vasconcelos, porque também foi na prática meu professor, porque também tivemos uma formação curiosamente sobre geopolítica, mas num contexto do Médio Oriente, portanto bastante interessante também. O Álvaro Vasconcelos é investigador do CEIS-20, o Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra, é coordenador do Fórum Demos, que muitos de nós acompanham, foi também professor convidado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, em 2014-2015,
e uma vez professor para sempre professor, cá está. Foi também diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia e do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais de Lisboa, desde a sua fundação em 1980 até 2007, em que passaria então para o Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia. E é também, seguramente todos sabem, colunista regular da imprensa e também autor de vários livros, e entre eles um cujo título me pareceu particularmente interessante, também para aquilo que aqui hoje vamos discutir, que é Utopias Europeias, o poder da imaginação e os imperativos de futuro. E acho que o tema em si também é Utopias Europeias, fica aqui, acho que é algo particularmente relevante para aquilo que aqui vamos debater. Muito bem. Entrando então na questão, naquilo que é o nosso tema, deixem-me só parar aqui rapidamente a partilha de ecrã. Voltando aqui ao nosso tema da conferência, Geopolítica, Direitos Humanos e o caso da Ucrânia. Este é, na prática, o primeiro grande conflito em grande escala, digamos, em solo europeu, desde aquelas que foram as fatídicas guerras dos Balcãs e que deixaram cicatrizes profundas também, no início da década de 90. Estamos hoje precisamente no 42º dia deste conflito. Eu tenho algum pudor em usar a palavra conflito, porque na prática é uma invasão e um Estado só se está a defender. Esta invasão teve início a 26 de fevereiro e foi o culminar de um conflito de baixa intensidade que decorre já desde 2014, mas cujas raízes antecedem os eventos de 2014 e eu começaria talvez por aí com uma primeira questão para a professora Sandra. Professora Sandra, quais é que são efetivamente as motivações, as raízes para este conflito? Porque nós ouvimos na imprensa, de um lado, dizer que é a NATO, aliás, o Mearsheimer diz a culpa é da NATO, a culpa é do Ocidente, mas do outro lado nós temos também depois discursos como aquele de Vladimir Putin e o famoso discurso de 2005 em que diz que a dissolução da União Soviética foi a maior catástrofe geopolítica do século XX, e aquele discurso do dia 21 de fevereiro que basicamente não reconhece a existência, o direito da Ucrânia à sua existência, à existência enquanto Estado. Quais é que são efetivamente as motivações e as raízes para este conflito? Muito boa tarde a todos e a todos os nossos os participantes que não conseguimos ver, mas com certeza estão aqui conosco. Cumprimentar, obviamente, este painel. É um grande gosto estar aqui entre o Pedro e o Álvaro. Enfim, é um momento, aliás, pessoal muito, muito simpático para mim, apesar do tema ser, obviamente, dramático, como muito bem contextualizou o Pedro nas suas palavras iniciais. A minha resposta será necessariamente incompleta, mas temos uma hora pela frente para nos debruçarmos sobre a multidimensionalidade, não é, das causas do regresso da guerra à Europa e de uma guerra que implica um falhanço do relacionamento com o maior vizinho europeu, que é a Rússia, não é? Portanto, a primeira constatação é uma constatação de desperdício, não é? Uma sensação de desperdício de tudo aquilo que se chama o pós-Guerra Fria, não é? Os anos 90, os anos 2000, e também alguma, enfim, eu vou dizer uma palavra, enfim, para depois explicar, mas alguma incredulidade sobre o facto de ter havido uma aproximação à Rússia, do ponto de vista até institucional, não é, cooperativo, e o resultado ter sido este afastamento, esta ruptura política profunda que nos está a levar para o redesenhar do mapa geopolítico europeu. Portanto, alguma coisa correu mal com certeza, e as responsabilidades são partilhadas, há múltiplas causas. Eu penso que o que nós podemos identificar são os momentos de viragem. O Pedro referiu o famoso discurso de Putin de 2005, em que ele diz que a maior catástrofe geopolítica do século XX foi a dissolução da União Soviética, mas muitas vezes esquecemos de acabar a frase, há qualquer coisa, há uma vírgula, e depois acaba dizendo a motivo de ter sido a maior catástrofe, porque milhares de russos ficaram fora das fronteiras da Rússia, não é? Portanto, esta é a ideia que onde há russófonos e russos, a Rússia tem interesses. E isto foi algo de central na identificação de uma nova identidade nacional que foi construída durante a presidência de Yeltsin nos anos 90 e que foi muito profunda e até muito dolorosa para a Rússia,
e que foi preciso fazer. Portanto, não era fácil não foi fácil ser o principal Estado herdeiro da superpotência soviética. E, enfim, também há aqui explicações internas, mas o que é certo é que Yeltsin acicatou os independentismos para ganhar a sua luta interna pelo poder face a Gorbachev. E isto fez com que a construção do federalismo russo acabou por ser uma construção que Yeltsin não controlava no fim do seu mandato. Ele, aliás, saiu porque, enfim, já nem tinha condições de saúde para o fazer, por vários motivos, e, portanto, quando Putin chega ao poder na passagem de ano de 99 para 2000, como presidente interino e depois é eleito, não é, pelas urnas no início de março de 2000, ele de facto surge como uma grande esperança para voltar a dar à Rússia estabilidade. E de facto o primeiro mandato de Putin é um mandato em que começa a ser criada, não é, aquela ideia de uma classe média Rússia e a Rússia a regressar, não é, ao jogo internacional. Entretanto, os mandatos de Putin também corresponderam a uma série de reformas que fizeram com que a Rússia deixasse de ser uma democracia. Bem, isto ainda não nos explica, não é, a situação em que nós estamos hoje, mas contribui para mostrar que os checks and balances no sistema russo deixaram de funcionar, não é? A elite dirigente à volta de Putin, de facto, não é, monopolizou a visão de Estado e a visão da projeção da Rússia na cena internacional. A par disso, outro momento muito importante é quando a União Europeia e a NATO se alargam. Em 2004, em abril e maio de 2004, aos países que outrora faziam parte da União Soviética ou faziam parte da sua esfera de influência. E a partir daí, aos olhos da Rússia, há uma alteração fundamental, que é a forma como a Rússia encarava a União Europeia e encarava a NATO. Havia uma separação, né? A União Europeia de alguma forma era vista de forma mais benigna, né? Como uma possibilidade de benefícios, nomeadamente na área comercial, de expansão das relações comerciais, e não era vista propriamente como um ator geopolítico. Com os alargamentos e, sobretudo, com a leitura que a Rússia faz da União Europeia não se tornar verdadeiramente, não é, autónoma do ponto de vista da sua política externa e política de defesa, leia-se, mais afastada dos Estados Unidos da América, houve claramente aqui uma inflexão da visão russa que começou a colocar no mesmo cesto, digamos assim, não é, a União Europeia e a NATO. Isso também não facilitou, não é, a relação. E, portanto, claramente aqui temos, enfim, uma menor apetência para dinamizar os quadros de cooperação. Claro que a ruptura dá-se com a anexação da Crimeia, que é condenada em março de 2014, vamos dizer, pela comunidade internacional, como sendo ilegal, e a partir daí, digamos, temos um antes e o depois, não é? O afastamento é consumado a partir daí e completamente agravado, e a ruptura a partir da guerra que se iniciou em final de fevereiro. Também, olhando para a União Europeia, houve também uma alteração fundamental, dizia eu, com os alargamentos, não é? Os alargamentos da União Europeia, sobretudo 2004, incorporam Estados que têm uma fronteira direita, uma fronteira difícil com a Rússia e têm memórias históricas incompatíveis. Os Estados Bálticos não fazem a mesma leitura do que aconteceu em 89-91, não fazem a mesma leitura do que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, nem no período da Guerra Fria, em relação a Moscovo. Basicamente, há uma leitura de ocupação pela União Soviética e há uma leitura de libertação por parte da Rússia, não é, relativamente a esses países. E, portanto, esses países e outros, como a Polónia, trouxeram para a União Europeia também maior exigência na relação com Moscou. E é aquele equilíbrio que nós estamos a ver a ser completamente redefinido agora entre aquilo que eu chamo dos pragmatistas na União Europeia, né, e aqueles que defendem valores, ou seja, uma relação com a Rússia que seja condicional ao respeito pela Rússia de um conjunto de valores, são aqueles que nós conhecemos, que é o Estado de Direito, o respeito pelos direitos humanos e também economias de mercado que não sejam protecionistas, não é? Abertura. E a procura desencarnada e quase não política, não é, de satisfação de interesses pragmáticos, começou a não ser possível com Estados-membros que, sobretudo a nível do Parlamento Europeu, muito críticos e muito mais exigentes face à Rússia. E isto também transformou, não é, digamos, toda a postura, não é, da União Europeia face à Rússia. Relativamente à NATO, bem, diria que não há nada a fazer, não há volta a dar, não é surpresa, a NATO é vista desde sempre pela Rússia como um clube ao qual não pertence e nunca reconheceu legitimidade a esta organização internacional
Apesar de ter havido, não é, uma aproximação, sobretudo a partir do final dos anos 90 e início dos anos 2000, nos documentos oficiais da Rússia, desde que a Rússia é a Rússia moderna, desde 91, a NATO é sempre apontada como uma ameaça à Rússia. Aliás, eu estava a revisitar o outro dia até para eu tenho uma disciplina chamada Rússia Contemporânea no mestrado, estava a revisitar a estratégia marítima da Rússia, a sua doutrina marítima, que é de 2015. E o mar é dividido em vários, portanto, o mapa mundo, não é? As zonas marítimas são divididas, não é? E no Atlântico, e elas todas têm um significado geopolítico diferente, e isso é explicado no documento oficial. E o Atlântico é associado diretamente à NATO e é identificado como uma ameaça aos interesses e, sobretudo, uma ameaça muito próxima das fronteiras da Rússia. Portanto, temos aqui, de facto, uma incompatibilidade que não foi gerida, claramente. E, assim, numa primeira incursão, Pedro, que eu acho que já tomei bastante do tempo inicial, devolvia-lhe a palavra. Ok, muito bem, muito obrigado. Eu não sei se o Álvaro quer complementar aqui alguma ideia nesta primeira... O Álvaro está sem o som. Álvaro, tem de ligar o som, por favor. Não, com muito gosto, gostaria também de dizer qualquer coisa sobre esse tema. Okay. Eu tenho uma perspectiva, para já, um grande prazer de estar convosco, com a Sandra e com o Pedro, conheço há muito tempo, e a possibilidade de participar neste debate. Agradecer à Universidade Católica a iniciativa e a todos que estão a participar, terem o tempo para participar e pôr questões e intervirem no debate logo que for possível. Eu tenho uma perspectiva ligeiramente diferente do que a Sandra desenvolveu sobre as razões de ser da invasão da Ucrânia pela Rússia. Eu poria mais o acento nas questões de política ideológicas do ponto de vista russo do que nas questões geopolíticas. Poria como primeira questão, talvez como questão fundamental, o facto de que a Rússia, depois da queda do Muro de Berlim, iniciou um processo de certa democratização. Processo de certa democratização que com o Yeltsin ganhou, podíamos dizer que a Rússia estava no caminho que estavam os outros países da Europa Ocidental e da Europa Central e do Leste, que era procurar um destino democrático. A terapia de choque foi imposta na Rússia, que teve um impacto enorme na sociedade russa, abriu caminho à chegada ao poder de uma corrente nacionalista, autocrática, antidemocrática. Essa corrente autocrática foi desenvolvendo toda uma ideologia própria nacionalista, etnonacionalista, diria eu, ou seja, uma ideologia em que a Rússia é considerado como um grupo étnico e que se deve expandir para todos os cantos onde existem russos. A Sandra referiu isso. Ou seja, uma ideologia imperialista. E penso que muito mais medo do que o alargamento da NATO, a Rússia verdadeiramente que tem medo é da democracia. A Rússia de Putin. E aqui talvez seja muito importante diferenciarmos sempre, porque a Rússia também pode vir a ter um destino democrático. Não está condenada por razões geopolíticas, por nenhuma teoria de determinismo histórico, a ser uma ditadura com interesses que são definidos para sempre por causa da sua situação geográfica. A Rússia, como todas as nações, não é um ser vivo, é um ser político. E tem alternativas. Nós vimos a Alemanha, pós-Segunda Guerra Mundial, transformar-se numa potência democrática e deixar de ter a teoria do espaço vital e poder integrar-se na União Europeia com a França e com o seu inimigo histórico. Portanto, a Rússia também pode ter esse destino. Mas Putin e os oligarcas que apoiam Putin e os militares que apoiam Putin têm uma perspectiva diferente, têm uma perspectiva imperialista. O que eles temem verdadeiramente, para além da sua ideologia imperialista, é a democracia. E o que lhes mete medo na Ucrânia não é a Ucrânia poder ser membro da NATO, porque isso nunca esteve na agenda. É verdade que a NATO decidiu que a Ucrânia podia vir ser membro da NATO, mas nem Obama, nem, evidentemente, Trump, que não acreditava na NATO, fizeram nada no sentido de integrar a Ucrânia na NATO.
Mas a Revolução Ucraniana de 2014, 2013, 2014, foi uma revolução democrática pró-europeia. O que as pessoas pediam em Maidan era mais democracia e mais Europa. E isso, evidentemente, mete medo a Putin e à ditadura autocrática russa. Temos que nos lembrar que em 2021 assistimos na Bielorrússia a extraordinárias manifestações democráticas. Que lições tirou Putin das eleições democráticas na Bielorrússia? Que aquilo que aconteceu na Bielorrússia, aquilo que aconteceu na Ucrânia em 2014, era uma ameaça existencial ao seu poder. Porque um dia podia acontecer na Rússia. Porque na Rússia também, evidentemente, a oposição é minoritária e, sobretudo, em momentos de guerra e de ditadura, em que se reforça a ditadura, a oposição tem mais dificuldade em se manifestar, mas o que aconteceu na Bielorrússia, o que aconteceu na Ucrânia, pode um dia acontecer na Rússia. Aquilo, ou seja, uma revolução democrática. Nós em Portugal temos esta experiência de anos e anos de ditadura, e depois tivemos uma revolução democrática. O que é que temem os ditadores? As revoluções democráticas. A integração europeia da Ucrânia é a verdadeira linha vermelha, que evidentemente não pode ser dita assim. E, portanto, é a NATO que é apresentada como inimigo, porque a ideologia, uma ideologia nacionalista, fez os Estados Unidos o seu verdadeiro inimigo e definiu a ideia, que vem do tempo da União Soviética, que o mundo se divide entre dois grandes poderes e que a Rússia pode voltar a ser a superpotência que era a União Soviética. Mas eu acho que isso não é essencial, que realmente o essencial é o medo da transformação democrática. E, para percebermos, temos que olhar para a ideologia de Putin. A ideologia de Putin, isso é interessante, é parecida com a ideologia que era de Milosevic. Há bocado falou-se, o Pedro referiu as guerras dos Balcãs, e qual foi a razão fundamental das guerras dos Balcãs? Milosevic, o Partido Comunista Sérvio, transformou-se num partido nacionalista, com uma ideologia etnonacionalista. Todos os sérvios tinham que ser integrados, e fez a guerra na Bósnia para integrar os sérvios da Bósnia, por não aceitarem a independência da Bósnia. E, portanto, este etnonacionalismo sérvio é o etnonacionalismo de Putin, que, aliás, há uma série de teóricos que rodeiam Putin, ou a que Putin se faz referência, que vão neste sentido, de uma missão sagrada para a nação russa, é de um hiperconservadorismo, não é? A Rússia vai salvar o mundo cristão da decadência ocidental, e a invasão da Ucrânia é justificada como? Em parte foi justificada pela questão da NATO, em termos agora oficiais. Mas se olharmos para o discurso que Putin fez antes da invasão, é muito mais importante e muito mais significativo o que ele diz. Porque ele diz que o erro foi cometido por Lenin, foi cometido pelos bolcheviques. Quando os bolcheviques consideravam, como Lenin considerava, que a Rússia dos czares era uma prisão dos povos. Era uma prisão, porque o Império czarista, os impérios europeus ocidentais, fizeram as suas colónias em África. O Império czarista fez as suas colónias à sua volta, inclusive na Ucrânia. Lembramos que a Chechênia luta pela sua independência e sempre lutou pela sua independência, não é? Colónia do czarismo. O que Putin disse antes de invadir a Ucrânia não existe porque Lenin cometeu o erro de dizer que os ucranianos tinham direito a ser uma nação. Ora, porque o Lenin dizia que a Rússia dos czares era uma prisão dos povos. Portanto, eu poria o acento na transformação ideológica, ou na ideologia de Putin, na autocratização da Rússia, num sonho imperial que não é o restabelecimento da União Soviética, mas o restabelecimento da Rússia dos czares.
Obrigado, Álvaro. Só para acrescentar aqui um ponto, isto é interessante porque a questão da NATO, poderíamos ir a 2008 à Cimeira de Bucareste, onde na declaração dessa Cimeira a Aliança Atlântica declara na altura que a Geórgia e a Ucrânia viriam a fazer parte, e nesse mesmo ano, no verão desse mesmo ano, acontece a guerra na Geórgia, mas não acontece nada na Ucrânia propriamente dito, também porque na altura é muito mais próxima da Rússia. E só para fechar esta questão inicial, e porque referiram a questão imperialista e do nacionalismo, e usando o discurso de Putin do dia 21 de fevereiro, e eu passo a citar uma pequena citação do discurso: a Ucrânia não é apenas um país vizinho, é uma parte inalienável da nossa própria história cultural, de cultura e espaço espiritual, e depois faz uma revisão da história à sua medida. E segundo ele, o nacionalismo ucraniano não existe. E eu, curiosamente, a semana passada estava a ouvir uma entrevista em direto a um jovem de Odessa que estava a participar numa ajuda, estava a ajudar num centro a preparar ajuda humanitária, e ele foi entrevistado e ele disse uma coisa que na altura me fiquei com aquelas palavras na cabeça. Tentei recuperar a entrevista e não consegui, mas lembro-me perfeitamente. Ele dizia que os ucranianos sempre se sentiram um pouco órfãos, porque sempre se questionaram se a razão da sua existência se devia apenas à União Soviética, mas que este conflito veio demonstrar e lhes veio permitir ver efetivamente ou acender a chama daquilo que era efetivamente o nacionalismo ucraniano, uma ideia de nação que eles pensavam que eles não sabiam exatamente onde é que estava. E a minha pergunta é: existe ou não existe uma nação ucraniana? Putin está completamente errado, é uma completa reinvenção, reescrita da história que ele está a tentar fazer, porque parece-me que os factos provam precisamente o contrário. Sandra, Álvaro, talvez primeiro a Sandra, só mesmo para uma curta resposta nesta parte. Eu, antes de responder a essa interpelação, só gostava enfim, concordando com tudo aquilo que o Álvaro disse e sublinhando a importância, enfim, da questão ideológica e até da questão ideológica, só que eu acrescento a ideologia geopolítica, regresso à geopolítica nesse sentido, mas só para sublinhar que a visão territorial, ou seja, a perspectiva territorial da segurança da Rússia é algo de muito vincado. E, aliás, em algumas correntes ideológicas, defende-se que a Rússia é um país que vive numa marginalização, que não pode ser percebido pelos outros países e deve procurar o seu florescimento só com recursos próprios. Só que a questão é que a expansão territorial do que é a Rússia abrange o leste europeu, não é? E vai até ao Pacífico. Portanto, daqui a importância da mancha sempre do antigo espaço soviético, que é muito conhecida e está a ser muito falado, não é? Com esta guerra, que é a ideia da vizinhança próxima. Ou seja, os países que ficaram independentes não são têm um estatuto especial, não são verdadeiramente independentes, e a Ucrânia tinha esse estatuto. A questão da nação, a ideia de nação. A ideia de nação é, independentemente do país e do povo, é uma construção social histórica. Portanto, não é algo de inato. Não é? É algo que, não é, comunidades humanas vão construindo e, não é? Portanto, enfim, os politólogos usam esta expressão da comunidade imaginada. E, portanto, a negação por parte de Putin que tenha havido a construção, não é? E sobretudo, mesmo não olhando para o período pré-91, mas desde 1991, é um país e tem assento nas Nações Unidas, é reconhecido, portanto, não é, enfim, imaginável uma negação unilateral, não é? Da existência de um Estado que é soberano e que é reconhecido como tal. E depois, o que está a acontecer neste momento, e a liderança de Zelensky vem, enfim, deitar por terra completamente este discurso de reconstrução da história, embora haja elementos daquilo que foi dito que aconteceram, de facto, mas isso não invalida, não é, que os ucranianos, entretanto, não tenham um Estado, não é, e uma nação. E esta guerra está a polarizar, não é, que é um Estado, na verdade, não é, em que há, enfim, enfim, muita ligação a bielorrussos, a russos, não é, entre os vários eslavos, e esta guerra talvez vá polarizar ainda mais, não é, uma sociedade que não estava assim tão polarizada quanto isso. A resposta breve, então, é essa. Não estou a ouvir. Eu não sei se o Álvaro quer complementar, senão passaria para uma outra questão
porque referiram, tanto a professora Sandra referiu particularmente a questão aqui da política europeia de segurança e defesa. E isto leva-me, em primeiro lugar, à resposta da União Europeia a este conflito. Ou seja, que num primeiro momento, ou pelo menos até ao momento, bastante coesa, algo inesperada até. Curiosamente, eu diria que a primeira brecha já surgiu hoje, com o Vítor Orbán umas horas atrás a dizer que está perfeitamente disponível para pagar o gás russo em rublos, não tem qualquer problema com isso, curiosamente depois das eleições, mas num primeiro momento uma resposta completamente inesperada, digo eu, que a Rússia não estaria à espera de uma resposta tão coesa por parte da União Europeia, mas depois vemos também o Josep Borrell a anunciar os 500 milhões em armamento para a Ucrânia e a anunciar o envio de aviões, mas depois essa intenção a recuar. Aqui a primeira vez que o orçamento da União Europeia, que não pode financiar operações militares, a fazê-lo, com 500 milhões de euros para armamento, mas o envio de armamento ofensivo, como seria o envio de aviões, depois a não se concretizar. E vemos uma Alemanha a investir, a aumentar os seus gastos em defesa, a passarem de 1,53% em 2021 para uns previstos mais de 2% agora em 2022, um aumento de quase 33%. Outros países a fazerem o mesmo, uma corrida armamentista em certa medida. O que é que podemos esperar? Há agora abertura, há espaço para que efetivamente haja mais integração e haja avanços ao nível da política europeia de segurança e defesa que nunca existiram, porque anunciaram uma força de reação rápida de 5 mil homens, mas que é para estar pronta em 2025. Portanto, reação rápida, preparação lenta. Ou seja, como é que vamos ficar? A União Europeia vai conseguir ter avanços aqui ou vai continuar dependente da NATO? Eu penso, se quiser que eu comece a responder a essa, eu diria que há uma mudança, um salto qualitativo do ponto de vista da Europa da defesa. A guerra da Ucrânia veio mostrar aos europeus ocidentais que a teoria que tinham desenvolvido, que era que a interdependência económica criava relações estáveis com a Rússia e que era possível pela mútua dependência económica, portanto pela interdependência económica, criar um mundo de paz na Europa, que essa teoria falhou. Essa era a teoria alemã. Os alemães sempre puseram o acento de que a integração económica com a Rússia era a condição de paz na Europa, como era a integração económica da Europa Ocidental. Todos em democracias, evidentemente quando os Estados são democráticos, a integração económica cria condições de paz. Com a Rússia isso falhou. E a invasão da Ucrânia pela Rússia mostrou aos europeus ocidentais, aos europeus membros da União Europeia, a todos eles, diria eu praticamente a todos, que a guerra tinha voltado para a Europa e que eles não tinham capacidade para se defenderem em relação à Rússia, nem darem garantias de segurança à Ucrânia, que é outra questão importante que possivelmente iremos discutir, e que tinham que fazer alguma coisa para isso. Evidentemente que aí a mais surpreendente foi a resposta alemã. Os alemães dizerem isto é, de facto, a nossa política de integração económica com a Rússia falhou completamente e nós agora temos que rearmarmos a Alemanha. A Alemanha, a rearmar-se, vai se transformar numa potência militar de primeiro plano. E ao transformar-se numa potência militar de primeiro plano, há dois cenários possíveis. Transformar-se numa potência militar de primeiro plano, numa perspectiva fundamentalmente nacional, e, portanto, teremos a Alemanha com uma liberdade de ação fora da União Europeia, como não teve até hoje. Isso possivelmente seria o fim da União Europeia. Ou a Europa dá um salto qualitativo na defesa para integrar a Alemanha, uma Alemanha rearmada, uma Alemanha potência militar, num contexto europeu. Essa é a resposta francesa. Aquilo que Macron tem proposto é um salto qualitativo na Europa da defesa. Ele propôs que houvesse, seguindo o método que foi utilizado pela Comissão Europeia para responder à crise da pandemia, ou seja, com o plano de reconstrução e resiliência, fazer-se um plano semelhante
em que a Comissão Europeia se endividava nos mercados para lançar um fundo de defesa de 200 mil milhões de euros. Fundo de defesa europeu. Portanto, isto seria um salto qualitativo na Europa da defesa. Esse salto qualitativo parece absolutamente essencial para integrar a Alemanha potência militar. Foi o que se fez depois da reunificação alemã, quando Mitterrand disse uma Alemanha economicamente poderosa, reunificada, se não for feito num quadro europeu, será o fim da União Europeia. Por isso o salto para o euro. Hoje a proposta de salto para a defesa, do ponto de vista francês, e que tem apoio nos Estados-membros, e possivelmente terá apoio na Alemanha, é para integrar a Alemanha militar e dar à União Europeia capacidade de se defender, porque a teoria da integração, da interdependência económica falhou completamente. Passaria a palavra à Sandra, se a professora Sandra quiser acrescentar algo. Sim, muito obrigada. Bem, de facto, se há duas políticas para as quais a União Europeia era criticada, como não as tendo, do ponto de vista de políticas dos 27 Estados-membros, era precisamente a política de defesa e a política energética. E são precisamente a ausência dessas políticas do ponto de vista comunitário que agora, não é, estão extremamente expostas no sentido de fragilizarem a capacidade da União Europeia de ter impedido eventualmente a agressão e sobretudo agora, não é, de poder ter outro tipo de leverages para procurar forçar o cessar-fogo, não é, que Putin para a agressão. E na questão da defesa, já houve várias, os chamados wake-up calls, não é? Foi o Brexit, não é? Com a saída de um Estado fundamental, não é? Em termos de capacidades de defesa, foi a administração de Trump, que o Álvaro já sublinhou, não é? O problemático que foi, não é? Para a NATO, e já houve passos para que se crie, não é? Essencialmente uma economia da defesa, porque sem economia da defesa não há política de defesa para a União Europeia. Eu penso que já havia a vontade, o que não havia era uma dinâmica coerente com essa vontade. E aquilo que o Álvaro sublinhou, portanto, com a Alemanha, não é? E também o impulso francês que agora tem a presidência, estamos aqui a ver uma vontade política inédita para que de facto que se concretize. No entanto, não se concretizará amanhã, demora tempo, mesmo com um plano de recuperação e resiliência para a defesa, demora tempo, e eu penso que há também um risco para Estados pequenos, nomeadamente Estados como Portugal, que têm tentado, no âmbito das novas iniciativas, como as parcerias reforçadas ao Fundo Europeu de Defesa, que foi lançado o ano passado, tem tentado entrar na cadeia de valor dessa economia, nas cadeias de valor dessa economia da defesa. Eu penso que há aqui um risco de que aconteça aquilo que se procurou evitar e que, aliás, a diplomacia portuguesa teve um impacto até positivo nessa questão, que é evitar que, quando se fala de defesa europeia e de política de defesa, se privilegie as grandes empresas multinacionais ou as grandes empresas francesas, alemãs, por exemplo, não é? Que dominam, não é? Esse mercado. E eu penso que há esse risco, mas ao mesmo tempo, como o Álvaro sublinhou, é agora, enfim, tornado tão evidente e com o passo que a Alemanha deu, não é? Aqui claramente está a acontecer. Na questão energética, que também tem a Alemanha aqui no centro, no epicentro da problemática, não é? Porque também é uma revisão profunda daquilo que foi a aposta da Alemanha através do Nord Stream 1 e do Nord Stream 2, que entretanto está pronto, mas não vai entrar em funcionamento comercial como medida, não é? De sanção à Rússia. Só uma última nota sobre a questão da interdependência económica, eu partilho completamente, enfim, aquilo que o Álvaro disse. Pensava-se que iria trazer forçosamente, enfim, uma solução ao relacionamento com a Rússia, não é? Havendo uma partilha dos dividendos dessa interdependência económica. E, aliás, a área de cooperação mais desenvolvida entre a União Europeia e a Rússia foi precisamente a área económico-comercial, não é? Houve, de facto, aqui muitas medidas tomadas para facilitar o comércio, nomeadamente questões de patentes, por exemplo, e não só.
Na verdade, eu acho que esta questão da interdependência coloca uma séria questão aos internacionalistas, não é? Aos cientistas políticos das relações internacionais, que é esta visão liberal, não é? De Keohane e Nye, que a interdependência complexa, não é? Quanto mais interdependência, menor conflitualidade. E esta receita aqui não funcionou, não é? E, de facto, eu penso que nós, analistas, também estamos confrontados com a necessidade de encontrar grelhas de análise que, de facto, sejam úteis para perceber o contexto em que vivemos, sem forçosamente regressar a uma visão que me parece também redutora, uma visão realista, não é? Da forma como funcionam as relações internacionais hoje. Seriam essas notas, Pedro? Ok, obrigado. Isto leva-me a uma outra questão, para aproveitar o tema da União Europeia e da resposta da União Europeia, neste caso, resposta tanto do ponto de vista securitário, energético e defensivo, que já aqui foi falado, com uma Alemanha e uma Itália com uma dependência de 40% do gás russo, e é difícil dar a volta num curto espaço de tempo para reduzir esta dependência. Isto leva-me a uma outra questão que está relacionada com a resposta da União Europeia e dos Estados europeus à crise de refugiados. Estamos perante a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, com cerca, neste momento, de 4,5 milhões, se não me engano, de refugiados e cerca de 6,5 milhões de deslocados internos, ou seja, 11% da população ucraniana, 25% da população ucraniana, neste momento, 4 milhões e meio estão refugiados, 6 milhões e meio estão deslocados. Isto coloca aqui desafios a nível humanitário, daquilo que é necessário fazer para socorrer no imediato estas populações, mas coloca-me num ponto de colocar uma questão que é um pouco sensível até, porque eu recordo-me que em 2015, quando a crise de refugiados da Síria, na altura a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, que agora foi ultrapassada claramente pela crise de refugiados da Ucrânia, a resposta da Europa não foi idêntica. Ou seja, há aqui uma certa hipocrisia no tratamento que está a ser dado ao acolhimento de refugiados deste conflito em comparação com aquilo que aconteceu no passado e muito particularmente a forma como os países de leste, alguns dos países de leste, na altura foram muito rígidos, digamos, na sua posição, mas hoje em dia são precisamente um exemplo que é claramente valorizado. Há aqui uma... Sim, Álvaro, podíamos começar com o Álvaro. Está a ver? Ok. Está a haver uma questão sobre o gás, discordar do moderador. Não sei se pode discordar do moderador. Pode-se discordar do moderador? Pode perfeitamente. Ok. Se pode discordar do moderador, eu vou discordar do moderador. Aqui é o moderador, em relação à questão do gás, ter começado por dizer que era... Não sei se o moderador disse muito difícil ou impossível. Eu disse num curto espaço de tempo fazer a transição de uma dependência de 40%. É difícil de encontrar no imediato uma alternativa. Foi o que disse o moderador. Isso está estudado. Isso está estudado. Sobretudo os alemães têm-se dedicado a um debate intenso na Alemanha sobre isso, porque isso é sobretudo um debate alemão, como a Sandra disse, não é? É um debate alemão, é uma questão alemã, também é uma questão italiana. Mas os italianos têm avançado mais mostram-se mais disponíveis para cortar a dependência de gás e de petróleo da Rússia que os alemães. Os alemães estão a discutir essa questão, porque a dependência alemã é muito maior. A dependência alemã, como foi dito, é 40% de petróleo e 55% de gás. Quando no resto da União Europeia a dependência em petróleo é de um quarto. O Álvaro está com alguns problemas de ligação. Se a Alemanha amanhã decidir, nós cortamos toda a importação de gás da Rússia, qual é as consequências disso? Tem duas consequências. Primeira consequência, tiram a Putin o principal fonte de financiamento da sua máquina de guerra. Porque isso representa cerca de 108 mil milhões de euros. As importações europeias de gás e petróleo russo representam 108 mil milhões de euros por ano. Já foram mais.
eram 173 mil milhões em 2021, em 2012, em 2021 foram 108 mil milhões. É com isso que ele se transformou numa superpotência militar. Um país que é um anão económico, que tem de pé de barra económico, que representa 2% mais ou menos do produto bruto mundial e que tem uma super máquina militar, porque é com base na exportação de petróleo e de gás. Se os alemães cortarem, a primeira consequência é a Rússia deixar de ter com que financiar a sua máquina de guerra, se os alemães concordarem. Os alemães são o principal obstáculo. A segunda consequência é um impacto na economia alemã, que está estudado. Representaria uma perda de 2% do crescimento do produto alemão. A Alemanha está a crescer, em 2022, o governo alemão diz que a economia alemã vai crescer 3,9%, em vez de crescer 3,9%, cresceria 1,9%. Ora, nós portugueses sabemos por experiência própria que os alemães impuseram a Portugal, à Espanha e à Grécia uma política de austeridade que fez cair o produto em Portugal de cerca de 5%. Portanto, se nós nos pusermos, se a Alemanha, em nome do interesse comum, ou seja, no interesse comum, que é que Putin seja derrotado na Rússia, na Ucrânia, e seja, amanhã esperamos na Rússia, mas seja derrotado na Ucrânia, a Alemanha ter uma perda de 2% do seu produto, acho que seria muito bem-vindo, seria aplaudido por nós todos e seria aplaudido por uma parte dos alemães. E sobre o gás, sobre os refugiados, ainda tenho os minutos para os refugiados. Acho que os refugiados é uma questão muito importante neste conflito, porque acho que a estratégia russa, a estratégia militar russa, tem 3 fases. Na primeira fase era conquistar Kiev, mudar o regime, por lá um governante fantástico, e descobriram que estavam errados, que havia uma nação ucraniana e que o presidente ucraniano foi capaz de mobilizar a sua nação e defenderem-se contra a invasão russa. E estavam errados porque houve um grande apoio europeu e americano também à Rússia, à Ucrânia, que eles não esperavam. Passaram para uma segunda fase da sua estratégia, que foi criar o terror nas cidades para provocar uma onda de refugiados. Estamos aqui com alguns problemas de ligação com o Álvaro. Álvaro, perdemos algumas das palavras que referiu. Estava a dizer que a estratégia de Putin na segunda fase, e que ainda se mantém em certa parte, em certa medida, foi criar o terror nas cidades, criar o terror na população, para criar uma vaga imensa de refugiados, na convicção que isso estabilizaria a Europa. Não destabilizou a invasão, mas estabilizariam os refugiados. Também se enganou. E não me parece que seja uma boa ideia, agora a segunda parte da sua questão, a comparação com os refugiados sírios tem este aspecto que eu acho que é importante, que é o direito à hospitalidade é universal. E, portanto, devia ter direito à hospitalidade dos sírios, como têm os ucranianos. É verdade que a Alemanha recebeu 1 milhão de sírios. Portanto, esse direito à hospitalidade dos sírios, os alemães corresponderam. Como hoje estão a corresponder muitos, os europeus todos em geral, ao direito à hospitalidade dos ucranianos. Os sírios com quem eu falo dizem-me, nós não fazemos essa comparação. Nós achamos que nós hoje, sírios, que fomos vítimas de Putin, os ucranianos, o que temos é que ser solidários com os ucranianos, dizer ainda bem que vocês... Esse exemplo servirá para outros refugiados. Pronto, não sei se estão a ouvir.
Tivemos alguns problemas, Álvaro, mas acho que o essencial da ideia passou. Eu passaria a palavra à Sandra para complementar. Então, sobre a questão energética e sobre a questão dos refugiados. Sobre a questão energética, eu penso que o mote foi dado pela Lituânia esta semana, que decidiu, não é, cortar, não é, de vez. Mas como muito bem dizia o Álvaro, aqui a questão é que substituir os metros cúbicos de gás que a Lituânia precisa não é a mesma coisa que substituir os volumes que a Alemanha e outros Estados-membros precisam. Mas é um mote que é dado e é o caminho que vai ser seguido de forma mais ou menos abrangente, mas obviamente tem que haver uma redução, não é? Uma redução porque é uma interdependência que cria dependência. Não é? E face ao contexto de guerra é óbvio que isto tem que ser reformado. Agora, os Estados-membros não estão todos na mesma posição para poder implementar o que a Lituânia fez. Claro que a Lituânia é corajosa, mas também já se está a preparar, já pelo menos desde a anexação da Crimeia, não é? Nomeadamente com a facilidade portuária de Klaipėda, não é? Que lhe permite receber gás liquefeito natural. E aliás, já está a negociar com os outros Estados bálticos a possibilidade de os fornecer também, não é? Para que eles também possam cortar completamente com a dependência à Rússia. Mas temos que perceber que isto tem que ser feito de forma gradual e que também não é a mesma coisa, não é? Um Estado com menos de 3 milhões de habitantes tomasse a decisão para a qual até se preparou, não é? Nos últimos anos e aplicar isso em grande escala à União Europeia. Enfim, temos que ser também algo realistas, embora eu penso que a decisão está tomada e até está aqui a encaixar de forma, penso eu, de forma muito sinergética na questão da transição para uma economia verde, respeitadora do ambiente. Portanto, também aproveitar, digamos assim, esta necessidade de não comprar hidrocarbonetos à Rússia e ao mesmo tempo virar-se, não é? Virar as economias europeias para a utilização de energias amigas do ambiente. No quinto pacote de sanções que foi apresentado pela União Europeia, que virá a ser aprovado, está incluído a não importação de carvão russo, não é? Portanto, já a questão energética está, digamos, um bocadinho a ideia da bola de neve, não é? Está a ganhar amplitude e dimensão, mas temos que perceber, como muito bem sublinhou o Álvaro, que uma Alemanha não é uma Bulgária, nem é uma Letónia, não é? Portanto, isto tem que ser também ponderado. Bom, a questão dos refugiados. Podemos sempre considerar que se pode fazer mais e melhor, e eu penso que aquilo que o Álvaro referiu, e até tendo dialogado com o Sirius, e aliás até se viu nas manifestações que houve, não é, apoiando a Ucrânia e os refugiados ucranianos na própria Síria e noutros países, que de facto aqui o valor humanista sobrepõe-se. Esta comparação, enfim, penso que não é oportuna neste momento. O que é oportuno é perceber como é que as políticas de acolhimento, não é? E, sobretudo, a necessidade dos Estados europeus concederem, não é, a proteção, não é, a essas populações, não é, que têm direito a elas como refugiados, seja de facto feita de forma organizada, digna, não é? E na escala necessária. Penso que, enfim, estar a comparar agora estas questões não ajuda e também não abona, como disse o Álvaro, a favor daquilo que tem sido feito, não é? Mesmo podendo haver críticas, eu não tenho acompanhado o que está aqui no chat, só que por acaso vi uma entrada, não é? A questão da Turquia, não é? Claro que o acordo que a Alemanha, de Merkel, orquestrou com a Turquia, não é? Que a Turquia acabou por servir aqui um bocado de fronteira externa, não é? Da União Europeia para as migrações, não é algo que, enfim, que abona a favor, não é, desta visão humanista, mas penso que não podemos também, não é, estar a caricaturar e a dizer que a política migratória da União Europeia é inexistente, não é? Porque de facto há acolhimento, não é? E há sempre, não é, enfim, necessidade de melhorias. A política migratória da União Europeia é claramente, à luz da energia e da defesa, uma política que vai sofrer desenvolvimentos significativos devido agora a esta nova situação.
Sim, sim, obrigado, Sandra. Sim, efetivamente, o que eu não quis dizer que não está a ser feito o suficiente, está a ser feito muito e mais, mas só mesmo para levantar, só quis mesmo levantar esta problemática, porque é uma problemática que é aproveitada por determinadas forças para influenciar, digamos, a opinião pública. Eu queria colocar ainda duas questões antes de olharmos para as questões que estão a ser colocadas pelo público. E uma delas, fugindo um pouco do contexto europeu, mas as instituições internacionais, qual é o papel das instituições internacionais daqui para a frente e, particularmente, qual é o papel das Nações Unidas daqui para a frente e o papel das convenções internacionais daqui para a frente? Porque nós vemos as convenções de Genebra a serem violadas neste conflito. A Amnistia Internacional já qualificou os ataques russos como crimes de guerra. Existem violações do direito internacional humanitário a decorrer. Nós temos quase unanimidade nas Nações Unidas, na Assembleia Geral, quando se trata de condenar a Rússia, mas depois temos uma Rússia com um direito, com poder de veto, no que quer que seja no Conselho de Segurança. E, curiosamente, temos países como a Alemanha e o Japão, que são dos países mais comprometidos com o respeito pelo direito, pela lei e pelo multilateralismo, e são países que, por força dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, estão fora do Conselho de Segurança. E, portanto, as Nações Unidas estão condenadas ao destino da Sociedade das Nações? Não urge uma reconfiguração daquilo que são os órgãos internacionais, as organizações internacionais, nomeadamente também no sentido de garantir que o respeito por determinadas convenções e pelo direito humanitário seja efetivamente alcançado. Talvez o Álvaro primeiro e depois passaremos à Sandra. Com certeza, com muito gosto. Então, começando a questão das Nações Unidas, talvez seja a questão que as Nações Unidas são possivelmente uma das vítimas deste conflito. Já são uma vítima deste conflito. Porque as Nações Unidas ficaram verdadeiramente paralisadas por causa do veto russo no Conselho de Segurança, apesar da Assembleia Geral das Nações Unidas ter decidido com 141 votos a favor da condenação da Rússia, só 5 contra, um dos quais o russo, que é a Rússia, a Síria, a Bielorrússia, a Eritreia e a Coreia do Norte. Foram os únicos Estados que votaram contra a resolução condenando a invasão da Ucrânia, exigindo o respeito da lei internacional. Portanto, esta incapacidade das Nações Unidas, a sua carta, e faz das Nações Unidas uma vítima já desta guerra. Mas, apesar disso, as Nações Unidas continuam a ser importantes. São importantes porque há toda uma outra série de questões que não são só a questão ucraniana, que continuam na agenda das Nações Unidas. Será que essas questões vão ser tratadas? Será que, se a Rússia triunfar na Ucrânia, ou se a guerra se prolongar durante muito tempo, haverá espaço para a Rússia e os Estados Unidos se porem de acordo em alguns dossiês, que no fundo é disso que se trata? Estou a pensar, por exemplo, na questão iraniana. Continua a haver negociações com o Irão. Essas negociações não foram paradas. A Rússia continua e os Estados Unidos a trabalhar em conjunto para tentar chegar a um acordo com o Irão. Outras questões que as Nações Unidas tratam continuarão na agenda. Eu penso que também há, da parte das Nações Unidas neste momento, mais inação que deveria haver. Apesar do veto do Conselho de Segurança, eu penso que as Nações Unidas, e nisso sou um pouco crítico da ação do secretário-geral, apesar de ser um português, e um português que nós todos admiramos, de não mobilizar devidamente as organizações humanitárias das Nações Unidas neste conflito. Porque as organizações humanitárias das Nações Unidas fogem ao controle do Conselho de Segurança. E já houve conflitos no passado, que foram as organizações humanitárias das Nações Unidas que alertaram para a necessidade de intervenção das Nações Unidas no conflito. Por exemplo, corredores humanitários. Corredores humanitários é uma questão absolutamente essencial, não é? Quando nós sabemos que há cidades como Mariupol, em que a população
está a morrer de fome e de sede, e abrir-se um corredor humanitário. De onde é que veio a iniciativa para abrir um corredor humanitário? Foi uma iniciativa francesa e turca, e grega, aliás, também. Na Rússia, apoio de Zelensky, dos ucranianos, abrir um corredor humanitário. Não veio das Nações Unidas. Portanto, há demasiada inação das Nações Unidas, apesar de a situação ser extremamente grave para as Nações Unidas. É hoje com a guerra e pode ser amanhã com a completa incapacidade de chegar a algum acordo com a Rússia, seja sobre o que for. Passaria a palavra à Sandra. Muito obrigada. Bom, a questão das Nações Unidas é particularmente importante esta semana, porque ontem Zelensky discursou, não é, perante o Conselho de Segurança e fez um apelo muito claro àquilo que ele acha que deveriam ser as reformas para que ela seja operante em vez de inoperante, não é? Mas não é possível, não é? Porque o direito de veto da Rússia neste momento não é possível lhe ser retirado. Eu penso que, relativamente, a forma como olho para a questão das Nações Unidas é, ao mesmo tempo, é grave e menos grave, ou seja, as Nações Unidas representam, não é, a arquitetura multilateral, não é, paradigmática do pós-Segunda Guerra Mundial. E desde então tem havido, não é, na agenda internacional uma multiplicação das iniciativas multilaterais, seja em organizações internacionais formais ou informais, para lidar precisamente com, enfim, o fenómeno lá da globalização, das interdependências, da dimensão transnacional de todas as agendas globais, tal como a saúde, o ambiente, e tem havido uma profusão de enquadramentos multilaterais para além das Nações Unidas. Mas as Nações Unidas têm como papel essencial, e aí vou diretamente ao encontro do que o Álvaro disse, é uma carta, não é? E a carta é a bíblia de todo o multilateralismo que nós possamos encontrar, não é? E nas várias agendas. E essa carta, enfim, ser ferida dessa forma, digamos, não é, obviamente, algo de novo, não é? Aliás, os Estados Unidos são constantemente apontados como, não é, tendo dois pesos as medidas, ora invocam, ora não invocam, dependendo do interesse nacional americano. Temos os Estados Unidos também, não é? Que retiraram a sua assinatura do Tribunal Penal Internacional, não é? Porque não estão interessados que crimes cometidos por americanos fora do território americano sejam julgados, não é, por uma justiça internacional. Nós temos aqui muitos problemas que já existiam antes, nada novo. O que é novo é a forma como esta guerra na Europa e esta liderança de Zelensky coloca no colo, não é, dos defensores das práticas multilaterais e dos valores liberais, que estão muito entrosados, não é? Esta ideia da paz liberal, colocam isto no colo dos seus principais proponentes. Façam alguma coisa por isso. Não é? Não é admissível, não é? Que já não era admissível, mas neste momento estamos quase a olhar, não é, para dentro da nossa casa, não é? Mais do que nunca. E eu penso que é isso que está a acontecer neste momento. Portanto, a reforma das Nações Unidas é algo de antigo, de solicitado, o Conselho de Segurança é exíguo, reflete um equilíbrio mundial que já é mais que datado, não é? Brasil e Índia, não é? Enfim, não estão ali no mapa, não é? Não faz muito sentido, mesmo a nível europeu, uma Alemanha, por exemplo. No entanto, eu penso que continua a ter uma virtude muito grande. As Nações Unidas são um sistema, não é? Sistema das Nações Unidas, e tem trazido para as agendas internacionais atores que precisam de lá estar, senão não há soluções, não é? E esses atores são as organizações não governamentais, são os indivíduos, e é, por exemplo, como dizia o Álvaro, não é? Também o pilar da organização de agendas, como por exemplo a agenda climatérica, não é? A agenda do clima tem, não é, como substrato, não é, as Nações Unidas. E dizer que os Estados Unidos e a Rússia finalmente regressaram, não é, às COPs, não é? Sem eles dificilmente se conseguem os objetivos, não é, de evitar o caos climático para 2050, e mesmo na questão já referida pelo Álvaro do controle de armamentos, e no caso específico do Irão, enfim, o antagonismo provocado em torno da Ucrânia, e sobretudo se for uma guerra longa, como diz o Álvaro, não é? Se não houver possibilidade de um cessar-fogo, e provavelmente vai contaminar ainda mais
a agenda que é, digamos, orquestrada, agilizada a partir das Nações Unidas ou a partir de fóruns multilaterais. Numa senda um pouco mais positiva, que eu referi no início, penso que a profusão de fóruns multilaterais, formais ou menos formais, trazem aqui alguma esperança que, apesar de tudo, o ADN, não é, de procurar soluções de compromisso em que todos estejam sentados à mesa, independentemente do assunto, não é, poderá, digamos, continuar a existir porque há muito mais multilateralismo para além das Nações Unidas. No entanto, o facto das Nações Unidas serem a referência, não é, do ponto de vista dos princípios e dos valores do que deveriam ser e o que são as regras do jogo internacional, nomeadamente o não recurso à violência para a alteração de fronteiras, claramente está aqui extremamente abalado, não é? Por esta guerra e pelos apelos que Zelensky está a fazer e está a fazer de forma muito, muito pública. Bem, olhar para o copo meio cheio e não para o copo meio vazio, ver o positivo que as Nações Unidas ainda conseguem fazer e o papel extremamente positivo. Isto leva-me a uma outra questão. A China tem assento no Conselho de Segurança e a minha questão está relacionada com, e contextualizo-a de forma muito simples. Eu estava a ler o Francis Fukuyama um dia destes e ele dizia que a derrota da Rússia nesta guerra servirá de lição à China, nomeadamente estava aqui claramente a referir-se a Taiwan. E depois li recentemente um artigo que foi publicado no Atlantic Council e que foi um artigo publicado anónimo, identificado apenas como um ex-membro do governo dos Estados Unidos, cujo título era Towards a New America-China Strategy, em que ele dizia, vou citar a ideia base, a tese base deste artigo, porque ele está a ser muito discutido em Washington, embora ainda não esteja a influenciar diretamente a política da administração Biden. E ele diz, é crítico daqui para a frente dividir a Rússia e a China. Permitir que a Rússia tenha caído no abraço estratégico da China no decorrer da última década ficará para a história como o maior erro geoestratégico das sucessivas administrações dos Estados Unidos. Este artigo fez-me lembrar um artigo de 1947, que hoje em dia, do George Kennan, que ditou aquela que foi a doutrina da contenção da União Soviética na altura. E este artigo fez-me lembrar também as palavras de Kissinger em 1972, quando preparou a visita dos Estados Unidos à China, que deveriam, a teoria realista ditava que os Estados Unidos procurassem estar mais próximos da China do que a China próxima da Rússia. Como é que a China fica no meio disto tudo? A China tem efetivamente aqui um papel central, como diz o Kissinger também numa entrevista recente, sem a China as perspectivas da Rússia são sombrias, a sobrevivência da Rússia... Não sei se me estão a conseguir ouvir, eu tirei a câmera que era para... Agora sim, Álvaro, conseguimos ouvir. Vou só aqui terminar em que o Kissinger diz que a sobrevivência da Rússia e de Putin estão neste momento nas mãos de Xi Jinping. A China pode efetivamente desempenhar aqui um papel central na resolução deste conflito. Eu talvez desta vez começasse pela professora Sandra e depois passaria ao professor Álvaro. Muito bem, Pedro, obrigada. Colocou aqui duas dimensões que são obviamente centrais também nesta era. Sim, Álvaro, estamos a ouvi-lo. Duas questões. Eu ouvi a pergunta, mas é melhor a Sandra falar, sim. Ok. E, portanto, a primeira aspecto da pergunta tem a ver basicamente com a evolução da política externa americana ao longo das últimas administrações, não é? E, sobretudo, em termos de como é que os Estados Unidos lidam com a transição hegemónica, não é? Com a transição hegemónica, ponto de interrogação, certo? Mas que a hegemonia americana é hoje contestada e não pode ser exercida da mesma forma como foi exercida no século XX, isto é uma evidência, o mundo já não é o mesmo. E eu penso que a reflexão sobre, não é? Claro que a administração Trump trouxe aqui um grande abanão, não é? Sobre as escolhas dos Estados Unidos, no sentido de regressarem a uma tradição mais isolacionista. Claramente, o globalismo da política externa americana acabou com a retirada do Afeganistão, não é? Portanto, essa lição foi retirada e os Estados Unidos estão a repensar que tipo de superpotências são na atualidade. E houve claramente, desde a administração Obama, sobretudo, um grande enfoque na China.
Não é? E, aliás, há muitos analistas que apontam essa quase obsessão, não é, das administrações americanas com a China como algo que deu precisamente espaço a Putin na Europa, não é? Percebendo que houve um desengajamento, não é, dos Estados Unidos em solo europeu. Bom, isto por um lado. Por outro lado, a questão chinesa... enfim, é central, porque a China, não é, é um gigante económico, tem fronteiras com a Rússia, tem um tratado de amizade com a Rússia, e porque a Rússia, desde 2008, incitou também a sua viragem para o leste, ou seja, propósito da liderança de Putin resolver o falhanço das suas relações com a Europa através de uma aproximação à China. Esta decisão foi tomada já em 2008 e tem-se consubstanciada numa nova visão eurasiática para a Rússia. No entanto, os russos desconfiam da China. Não é uma relação, enfim, é uma relação de conveniência e é uma relação muito assimétrica, em que também há um potencial para competição muito grande, nomeadamente na Ásia Central, onde a China projeta muito os seus interesses económicos e através da sua nova rota da seda. Portanto, não são relações lineares, não são alianças, enfim, estáveis, são negociadas. Eu concordaria com uma afirmação que o Pedro fez, embora não a fez dessa maneira, é que de alguma forma com esta guerra e com a chuva de sanções que se abatem sobre a Rússia de alguma forma colocou-se na mão da China, não é? Nas mãos da China, para, enfim, conseguir contornar e também, enfim, sobreviver a estas sanções. Mas também podemos olhar para uma Índia, não é? Que também tem feito esse jogo, não é? De condenar, e aliás foi agora uma reação muito, muito clara, não é? Condenando as atrocidades que estão agora a ser descobertas, não é? No redirecionamento das tropas para leste, não é? Nos arredores de Kiev, mas ao mesmo tempo, não é? Enfim, continuando, não é, um business as usual com a Rússia. Portanto, a China é aqui um fator essencial, mas é também um fator que joga, não é, com o seu objetivo de contrabalançar a centralidade do normativo liberal, não é, no espaço mundial, um abaixamento do poder dos Estados Unidos da América, mas ao mesmo tempo uma China que não quer virar a mesa, não é? Não se trata aqui quer funcionar também na economia global tal como ela funciona atualmente, porque o seu crescimento, não é, depende disso. E, portanto, temos aqui sempre a necessidade de acautelar quais são os interesses em causa para perceber as posições que são tomadas. Mas penso que isto tudo não abona a favor da Rússia, na sua relação com a China e, obviamente, aqui nos seus objetivos face ao conflito que deflagrou. Muito bem. Então, eu agora mudei de... Não sei se estão-me a ouvir agora, conseguem-me ouvir? Para já sim. Sim, está bom. Então, dois comentários sobre a China. O primeiro, acho que a estratégia americana de definir a China como um inimigo estratégico a longo prazo, mas defini-la desde já. Ou seja, uns Estados Unidos que não aceitam o seu declínio relativo e, portanto, não aceitam que o mundo se torne um mundo policêntrico, onde a China hoje tem um peso muito significativo, foi um erro histórico de Biden. O Biden deu continuidade à política de Trump, que já vinha um bocadinho com Obama, mas de uma forma muito mais soft, e Biden, ao definir a China como inimigo neste momento, esqueceu-se da Rússia. O adversário para a segurança europeia, para a segurança dos Estados Unidos hoje, é a Rússia e não é a China. A China é para ser daqui a 10 anos. E, portanto, criou as condições para uma aproximação da China com a Rússia que não era do nosso interesse, certamente não era do interesse dos europeus. Os europeus vivem com o problema russo cotidianamente e hoje a prova absoluta desse gravíssima ameaça que a Rússia representa para as democracias europeias, desde já para a democracia, para o processo democrático ucraniano e para a soberania ucraniana, e, portanto, é uma política que eu acho que não pode ser a política europeia.
ou seja, que a Europa tem todo o interesse em hoje não ter a China como inimigo, não deixar a China, não tornar a Rússia completamente dependente da China, mas ao mesmo tempo, como disse a Sandra Fernandes muito bem, mas ao mesmo tempo isso aproxima, a China tem interesse no enfraquecimento do mundo ocidental e, portanto, eu acho que devia haver outra política. Isso é a primeira coisa que eu queria dizer sobre a China. A segunda é que é a reação da China à guerra da Ucrânia. A Sandra explicou a parte extremamente importante, que é a China vê nisso uma forma de subalternizar a Rússia aos seus interesses, os seus interesses de enfraquecer o Ocidente e coloca a Rússia numa situação de altíssima dependência, mas ao mesmo tempo a China está a criar um campo internacional que é favorável. E nós falamos há bocado do resultado das votações na Assembleia Geral das Nações Unidas. E o resultado foram 141 votos que apoiaram a moção de condenação. 5 que foram contra, mas dos 107, esses 47 abstiveram-se. Essas 47 abstenções são de muitos estados, inclusive a Índia, que se absteve, são estados que não aceitam o atual sistema multilateral como ele está, de hegemonia ocidental, que é o caso da Índia, mas também são estados que têm uma dependência económica grande da China. E, portanto, as abstenções não podem ser contadas como sendo votos que eram todos negativos para a Rússia e, sobretudo, não eram todos negativos para a China. Certamente foi positivo para a Rússia que a Índia se abstivesse. E muito Álvaro, estamos com dificuldades em ouvi-lo. Com o seu bilateral. Outra vez? Sim, perdemos essa sua última apesar ideia. de eu ter mudado. Então, a minha última ideia é que, não sei se falei de que a abstenção da Índia, se perceber se Sim, favorável. sim, exatamente, a partir. Aí eu só ia acrescentar uma outra coisa, é que o mundo que aí vem é um mundo mais multipolar, mais policêntrico que o de esta guerra, e que é preciso pensar o multilateralismo num mundo policêntrico, que é preciso integrar a China nesse multilateralismo. Não vai ser fácil, porque a China é uma potência autocrática que tem um antagonismo grande nos seus interesses a muito longo prazo, ou a longo prazo, com os interesses do mundo democrático. Eu vou tentar mudar de sítio da casa para ver se fica melhor. Muito bem, Álvaro. Vou mudar de sítio. Eu gostaria só de acrescentar algo que me suscitou agora, a intervenção muito pertinente e muito interessante do Álvaro. A questão do mundo policêntrico, não é? E da necessidade de integrar, não é? Enfim, de fazer funcionar o multilateralismo estando no mundo policêntrico. A ideia do policentrismo está muito integrada também na visão russa. A Rússia tem uma nova estratégia de segurança, publicada o ano passado, em julho, e a sua visão do mundo é um mundo multipolar e fala mesmo em vários centros de poder e identifica a Rússia como um dos centros de poder. O problema da visão russa é que é uma visão que não assenta em soluções cooperativas, é muito virada para dentro, muito de fechamento. E eu penso que isto, voltando ao início das suas perguntas, Pedro, é uma das causas que também nos permite perceber como é que chegamos a esta guerra frontal, não é? Na Ucrânia. Portanto, esta visão que o mundo, os Estados Unidos e os seus aliados já não dominam o mundo, há vários centros de poder e a Rússia tem a pretensão de exercer, não é, a sua hegemonia num destes centros de poder, mas numa visão extremamente fechada sobre si própria e muito pouco cooperativa. E, portanto, se é difícil trazer a China, como o Álvaro disse, pelos motivos que disse, neste momento diria que é quase impossível trazer a Rússia de Putin. Muito bem, muito obrigado. Eu espero que o Álvaro já tenha recuperado
Está sem som, Álvaro, neste momento. Ok. E agora está-me a ouvir, acho que mudei de sítio, que é melhor. Agora perfeitamente, sim. Ótimo, que bom. Ok, então vamos ter de começar aqui a recuperar algumas perguntas do público, porque senão, e não vamos ter tempo para todas, naturalmente. Eu já selecionei aqui algumas e por isso vamos ter que voltar atrás a alguns dos tópicos que já abordámos, mas uma das perguntas é colocada pela Ana Margarida Ferreira Cabral e ela ela diz que a Rússia tem definido como linha vermelha a adesão da Ucrânia à NATO, mas não à União Europeia. Será isto uma percepção por parte da Rússia de que a União Europeia e a política europeia de segurança e defesa são incapazes de garantir uma segurança eficiente face a si própria, face à Rússia? É este o caso? A Rússia vê efetivamente a União Europeia e a política europeia de segurança e defesa como uma ameaça menor ou menos capaz de enfrentar a Rússia? Ok. Quer que eu responda a essa? Talvez começarias com o Álvaro e depois passaremos para a Sandra. Então, aí, duas coisas. Eu acho que a ameaça para a Rússia é um conceito mais vasto que aquele que eu vou utilizar. Eu acho que para o poder de Putin, a grande ameaça é a democracia na Ucrânia, como eu disse no início, e é a integração europeia da Ucrânia. Para o discurso nacionalista russo, aquele que justifica uma guerra de invasão, que evidentemente isso é uma justificação que não corresponde à verdadeira motivação, a NATO é o inimigo. Porque é dizendo que há um inimigo militar que pode amanhã invadir a Rússia, que se mobiliza a opinião pública para uma invasão. Os russos vendem a invasão da Ucrânia como uma invasão autodefensiva. Há ideólogos próximos do Kremlin, o que é que dizem? Nós fazemos a guerra na Ucrânia agora, porque senão daqui a 5 anos a guerra seria na Rússia. Portanto, do ponto de vista da narrativa que justifica a guerra, a NATO é o inimigo. Do ponto de vista do poder do Kremlin, como se viu em 2014, o que é o verdadeiro inimigo? É a transformação democrática da Ucrânia, a integração da europeia da Ucrânia, que põe em causa o projeto autocrático e põe em causa o projeto imperial de o reunificar a Ucrânia, a Bielorrússia e a Rússia na mesma entidade dominada por Moscou. Sandra, não sei se quer complementar. Sim, gostaria. Eu acho que, enfim, o racional que o Álvaro indica está presente, é muito importante para perceber a invasão da Ucrânia, portanto, é claramente, aliás, acho que foi logo no primeiro dia da guerra, foi dos racionais que eu apresentei logo também, não é? No sentido de é uma ameaça ao regime autoritário de Putin, não é? Aliás, o medo pela sua segurança pessoal e pela sua liderança, não é? Para Putin começa logo com a queda de Gaddafi em 2012, a morte de Gaddafi em 2012 na Líbia. Portanto, um medo mesmo muito pessoal pela sua segurança e a partir daí começa a obsessão de garantir a sua segurança. E a sua segurança é também ameaçada, não é? por uma sociedade aberta, não é? Que o pode retirar do poder. Portanto, concordo plenamente com essa leitura. No entanto, penso que a leitura da NATO continua válida e continua verdadeira, porque é também uma noção de segurança muito assente numa leitura territorial e de controle territorial de um país que é o maior do mundo, mas que nunca foi tão pequeno na sua história, desde Pedro o Grande, não é? Portanto, também aqui a geopolítica da hipercontinentalidade da Rússia é importante e a Ucrânia dá profundidade territorial estratégica na visão imperialista de Putin. A União Europeia, do ponto de vista de segurança e defesa, é, do ponto de vista da Rússia, completamente inoperante. Não é? Portanto, daí o foco, do ponto de vista securitário, nos Estados Unidos e na aliança, não é? Político-militar, que é a NATO. Portanto, isto parece muito claro. Agora, o Estatuto de Neutralidade que virá a ser negociado para a Ucrânia, eu penso que dificilmente vai deixar de fora a União Europeia. Porque nós, quando olhamos para outras neutralidades, não é? Que são Estados-membros da União Europeia, apesar de tudo funciona a ideia de solidariedade porque fazem parte de um espaço de integração.
Portanto, e depois daquilo que disse o Álvaro, não é? Com aquilo que representa a União Europeia como um perigo, não é? De liberalização das sociedades que vai chegar à Rússia, não me parece que esse racional de deixar de fora a União Europeia para o estatuto de neutralidade da Ucrânia vai funcionar nas negociações com os russos. Muito bem. Aqui a sociedade aberta como uma ameaça, e reforçaria até porque entre a Ucrânia, Rússia e Bielorrússia existem sempre muitos laços familiares. Há ucranianos que têm o pai russo, a mãe, familiares, e portanto a informação circula muito mais facilmente esses laços afetivos e poderia colocar em causa o poder de Vladimir Putin. Ok, passaríamos então aqui para uma segunda questão que é colocada pelo Leonardo Costa e diz o Leonardo: a perturbação económica que a guerra traz aos países do Ocidente pode dar origem à ascensão de forças políticas não democráticas nestes países. Os Estados Unidos estão naturalmente na mira. Alguns dos países do leste europeu, como a Hungria, já têm os regimes tem, foi reforçado neste fim de semana passado com as eleições. Será que é esse o objetivo último da guerra de Vladimir Putin? Reforçar e dar asas a à ascensão destas forças políticas, acelerar a instauração de uma nova ordem mundial multipolar dominada por autocracias, e ele complementa ainda com como explicar a posição da China e da Índia. Da China, julgo que já falámos, mas passaria então talvez a palavra ao Álvaro. Ok, então começando pela questão, a guerra para reforçar o campo autocrático na Europa. Sim, a extrema-direita, e já agora, Álvaro, peço desculpa, só porque foi publicado ontem um gráfico no Financial Times em que dava precisamente uma poll sobre as tendências de voto em França, cuja primeira volta é no próximo fim de semana, com a extrema-direita em ascensão e, portanto... Eu ia falar exatamente disso. Não, a primeira questão em relação à questão autocrática é que há de facto uma vaga autocrática no mundo. Hoje, a tendência democrática que se deu desde a Revolução Portuguesa de 74 entrou em recessão. Entrou em recessão quando a Rússia se transformou numa autocracia. É o início da vaga autocrática. Essa vaga autocrática, vimos o que é que aconteceu com Trump nos Estados Unidos, com Bolsonaro no Brasil, Orbán na Hungria, o que se passa na Polónia. Agora, não me parece que o objetivo da guerra seja reforçar o campo autocrático na Europa Ocidental. O objetivo da guerra é impedir que haja uma democracia ucraniana e, por isso, é reforçar o campo autocrático na Ucrânia. No entanto, consequências da guerra, que são, por exemplo, o aumento do preço do petróleo, no fundo, o que está a acontecer no prolongamento da pandemia, que é uma diminuição do poder de compra, tem um impacto grande nas eleições. E nas eleições francesas, o que se tem-se visto é abrir dois campos completamente opostos. O campo nacionalista, que tem, neste momento, Marine Le Pen tem intenções de perto de 47% dos votos para a segunda volta das eleições. Portanto, 47% dos votos é quase que na margem de erro. O campo nacionalista saiu muito reforçado, mas não reforçado pela guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia criou grandes embaraços aos nacionalistas na Europa, inclusive aos nacionalistas franceses, porque a Marine Le Pen tinha tido a campanha financiada por Putin, e isso vai-lhe custar nas eleições, certamente. Quando houver a segunda volta, Macron vai lembrar a Marine Le Pen o apoio que ela teve de Putin. Mélenchon, um nacionalista que se diz da esquerda, sempre achou que Putin tinha tido razão na questão da Ucrânia, e Zemmour, que é o nacionalista mais extremo, afirmava querer ser o Putin da França. Ninguém hoje diz isso, nenhum deles. E nenhum deles diz isso porque sabem que isso é altamente impopular na França. O que faz crescer a extrema-direita é a crise económica que a pandemia criou e que a guerra reforçou. Muito bem. Em relação à Índia, uma palavra em 2 minutos sobre a Índia, porque o Leonardo levantou a questão da Índia, que é muito importante.
A questão da Índia, a Índia é um país que hoje também tem um líder nacionalista, identitário. Eu diria um etnonacionalista como Putin, mas não num regime autocrático. Quer dizer, a Índia ainda não fez, felizmente, o caminho para ser uma autocracia como a Rússia. Mas Modi é um etnonacionalista como Putin, ou seja, acha que a Índia deve ser definida pelos hindus, e que os muçulmanos da Índia, que são mais de 200 milhões, são o inimigo. Portanto, a Índia, para além das questões geopolíticas ou estratégicas da Índia, que sempre teve uma relação próxima entre a Rússia e os Estados Unidos, e a Índia que não aceita o facto de não ter lugar no Conselho de Segurança das Nações Unidas, não ser membro permanente, e não aceitar a ordem imposta pelo Ocidente, a ordem multilateral e internacional imposta pelo Ocidente, a Índia tem um líder identitário nacionalista. E, portanto, é difícil à Índia ter posições muito progressistas e de sociedade aberta na altura que o seu líder possivelmente se sente próximo de algumas das posições de Putin. Muito bem, Álvaro. Passaria então a palavra à professora Sandra. Já não sei bem qual foi a questão, mas eu vou aqui agarrar num ponto que me parece importante, dada a sua atualidade. Temos a primeira volta das eleições francesas para a presidencial. É uma eleição muito importante na Europa. O próximo presidente terá um papel muito importante nesta guerra, não é? E na gestão das consequências desta guerra e na gestão de todos aqueles saltos para a frente que a União Europeia está a dar em termos de tudo aquilo que nós viemos a falar até agora, não é? Política de defesa, política energética, política migratória. E, portanto, é uma eleição importante, é um dos grandes Estados-membros da União Europeia e, de facto, no espectro partidário francês, desapareceu praticamente o Partido Socialista em termos de expressão de votos, não é? E subiram os extremos. Que, aliás, o Álvaro disse muito bem o que é que Macron vai dizer a Le Pen, a Marine Le Pen, entre as duas voltas, porque as sondagens apontam, não é, para esses dois candidatos que têm beneficiado da gestão da guerra na Ucrânia, ao contrário de Zemmour, não é, que era um dos favoritos também para uma eventual segunda volta, não soube gerir, enfim, a retropedalagem que era necessário fazer relativamente às simpatias com Putin, que foram melhor geridas por Le Pen e por Mélenchon, certamente, mas melhor por Le Pen. E, portanto, esta subida dos extremos, não é, da extrema-direita, a subida da extrema-direita, era uma promessa que Macron fez quando foi eleito em 2017. Disse que nos próximos 5 anos, não é, ia fazer com que a França não olhasse para essas ideologias, mas olha, isto está presente, portanto, discursos muito identitários, muito nacionalistas, que, conforme o Álvaro muito bem sublinhou, foi gerido no cruzamento da guerra por Marine Le Pen, trazendo a questão para as consequências económicas, né? Para o poder de compra. E, portanto, foi aqui bastante inteligente do ponto de vista político e poderá beneficiá-la nas intenções, no voto, não é? Neste momento nós temos as sondagens, elas não produzem todas os mesmos números, sabemos que é complicado. E, aliás, elas autodesmentem-se quando às vezes saem os resultados das urnas, mas são indicador para nós analisarmos esta questão na atualidade. Portanto, a vaga autoritária no mundo, não é? A vaga iliberal que o Álvaro muito bem sublinhou, também assola o interior das sociedades europeias. E é algo com o qual também temos que lidar e que poderá também dificultar a resposta dada neste primeiro momento de grande coesão, não é, de condenação da agressão russa, quando é que as falhas vão começar a surgir e até dentro das sociedades europeias, e os momentos eleitorais são claramente momentos em que nós vemos isso. O Pedro, aliás, disse logo à partida nessa conferência, Orbán, agora que foi reeleito, já não é bem assim, não é? Já volta a ser mais Russia-friendly, não é? Portanto, estas alterações claramente têm que ser acompanhadas. Muito bem, muito obrigado. Eu vou tentar ainda colocar mais uma outra questão, mas eu sei que um dos nossos oradores vai ter de sair em breve e, portanto, eu agradeço desde já a presença da professora Sandra e do professor Álvaro. Quando tiver de sair,
sairá por motivos de força maior, mas nós depois, se o Álvaro estiver, neste caso era a professora Sandra, se o Álvaro estiver disponível para continuar a responder a mais uma ou outra questão, continuaríamos, senão terminaríamos. Desde que tenha rede, então eu lançaria esta então eu lançaria desde esta questão para a professora Sandra, para o tempo que estiver disponível, e depois passaria para o Álvaro, porque é uma questão eminentemente de natureza europeísta, mais particular, colocada pelo João Moreira de Campos, que pergunta qual o estado de prontidão da Rússia para iniciar um ataque de maior escala, nomeadamente a partir de Kaliningrado, e qual a sua capacidade para assumir diversas frentes de batalha, por exemplo, nos Estados Bálticos ou Balcânicos, que temos ali algumas associações com Vladimir Putin, e se são credíveis as suspeições relativas à existência de planos de invasão de outros Estados e de ataques nucleares táticos em determinadas cidades ucranianas. São várias questões, mas aqui a questão de um ataque nuclear tático, a utilização de armamento nuclear tático, e a questão de Kaliningrado e dos conflitos nos Balcãs, de poder também haver aqui. Começo eu, uma vez que vou ter que sair. Sim, Sandra, sim, por favor. Minutos, eu peço desculpa, mas pronto, tinha o tempo impartido para estar com vocês, sim. E a agenda neste momento está extremamente carregada, mas obviamente é um gosto Exatamente. E discutir estas questões com o Pedro e com o Álvaro é um momento de excelência, sem qualquer dúvida, e sinto-me extremamente grata pelo convite e pela realização desta conferência. Bom, planos é aquilo que, não é? O plano está no papel, hoje em dia virtualmente para os meus computadores, mas o plano, não é? Pode sempre ser feito. E sim, é credível, existem planos, não é? Existem planos para a Moldávia, planos para o ataque tático nuclear, planos para mobilizar, enfim, Kaliningrado, que é um enclave, ou esclavo, ou semi-enclave, não é? Ensanduichado entre dois países membros da NATO e da União Europeia, que são a Polónia e a Lituânia. Isso tudo existe, não é? Do ponto de vista dos planos, existe, não é? Dos cenários. Agora, se eles são passíveis de ser concretizados, é outra questão, à qual nós não temos resposta, obviamente, e esperemos que não, mas que são cenários que eu penso que estiveram mais em aberto do que aquilo que estão agora. Eu penso que, enfim, qual é a dificuldade neste momento? É que os massacres, não é? Estão novamente a polarizar, não é? As partes e a dificultar o encontro à mesa das negociações para discutir elementos concretos. E o principal elemento concreto que tem que ser discutido neste momento é o cessar-fogo. Não é? Porque sem isso não é possível passar à fase em que se negocia o futuro da Ucrânia, não é? E esse estatuto sui generis que vai ter de neutralidade. E, portanto, estaríamos num momento de viragem da guerra que nos permitiria vislumbrar que estes cenários estão fora de cena, mas penso que ainda estamos numa situação extremamente instável para poder, enfim, dizer que o pior dos cenários pode ser descartado. E o pior dos cenários, obviamente, é um ataque aos territórios dos Estados-membros da NATO, porque isso aí leva a guerra, obviamente, para outro tipo de guerra, não é? E a utilização de armamentos não convencionais, nomeadamente de cariz nuclear. Portanto, seria por essa linha de resposta que não é, obviamente, enfim, que continua a ser probabilística, não é? Mas conhecendo aquilo que se conhece. Mas o que é certo é que a Rússia tem bases militares na Transnistria, ou seja, ali logo a seguir a Odessa, não é? No território separatista da Moldávia, e remilitarizou Kaliningrado, não é? E nomeadamente colocando, mas isto não é de agora, não é, já é das anteriores, enfim, revoluções ucranianas, recolocou mísseis de médio alcance, os mísseis Iskander, já o fez por várias vezes em Kaliningrado, portanto, isso é observável, é factual. Mais uma vez, obrigada a todos. Álvaro e Pedro, peço licença. Obrigado. Sandra, um grande prazer ter estado com a Sandra nesta conversa. Um grande gosto, muito obrigada. Gosto, muito obrigado, agradecemos nós a organização. Obrigada à Business School por ter sido hóspede desta conversa também. Muito obrigada. Muito obrigado. Nós continuaríamos só com mais uma outra questão para o Álvaro. Okay. Álvaro, não sei se quer acrescentar algo a esta questão. Eu gostaria de acrescentar, sim. Gostaria de acrescentar o seguinte. Tentarmos perceber qual é a estratégia atual da Rússia e onde é que as questões que foram levantadas se podem colocar. Parece que a estratégia atual da Rússia vai ser querer controlar todo o Donbass,
uma parte significativa do leste da Ucrânia, controlar a relação entre o Donbass, essa parte do leste da Ucrânia, com a Crimeia, todo o corredor que permita ligar à Crimeia essa parte, e, portanto, dividir a Ucrânia em dois. Não dois em partes iguais, mas dividir a Ucrânia. Criar uma espécie de Alemanha do Leste na Ucrânia, dominada pela Rússia. É evidentemente que o governo ucraniano não vai aceitar isso, vai continuar a combater, perder grande parte do território ucraniano. Os ucranianos não aceitarão. Se o governo ucraniano aceitasse, capitulasse, cairia amanhã. Isso não vai acontecer. E, portanto, a guerra vai se prolongar. E quando a guerra se prolonga, amanhã podemos ter o cenário em que a Rússia está prestes a perder a guerra. Porque nesse cenário o Ocidente vai continuar a armar a Ucrânia e quanto mais crimes de guerra são cometidos na Ucrânia, mais apoio há no Ocidente e mais exigência há no Ocidente para que os governos democráticos ocidentais, e esses que respondem à pressão da opinião pública, porque têm eleições, porque há mecanismos de pressão da opinião pública e dos partidos políticos, vão continuar a armar, e a Rússia amanhã vai estar numa situação extremamente difícil, porque eu não creio que a Rússia possa ganhar esta guerra. Portanto, o cenário que nós temos que colocar é um cenário em que a Rússia está prestes a perder a guerra. O que é que irá fazer a Rússia se estiver prestes a perder a guerra? Porque perder a guerra para a Rússia, ou para Putin, pondo mais claramente, como devíamos pôr desde sempre, perder a guerra para Putin é possivelmente uma ameaça existencial. É acabar o regime de Putin. É ver uma outra Rússia com outro regime. E, portanto, o que é que irá fazer? E aí a discussão na Rússia existe, e há estrategas russos que dizem, nesse caso de ameaça existencial, nós devemos usar armas nucleares táticas para criar o pânico absoluto e levar à capitulação dos ucranianos, porque a guerra vai ser na Ucrânia. A possibilidade da guerra se estender para as repúblicas bálticas ou para a Polónia, eu acho que é muito baixa, porque aí funciona a dissuasão nuclear. E isso poria em causa a existência da própria Rússia, como a conhecemos. Era uma guerra mundial e seria um ato suicida. Será que os políticos, mesmo por muito irracionalidade que traga a ideologia hipernacionalista, correm o risco de um ato suicida? É altamente improvável. Nós sabemos que o altamente improvável acontece, mas não podemos prevê-lo. Portanto, é altamente improvável que haja uma ameaça, uma invasão da Polónia e das repúblicas bálticas. Agora, a continuação da guerra na Ucrânia, por mais tempo, porque a questão da neutralidade da Ucrânia, talvez uma palavra sobre isso, porque a Sandra falou várias vezes disso, da palavra neutralidade da Ucrânia. A Ucrânia tinha, pelos acordos de Budapeste, assinados em 94, obtido garantias dos Estados Unidos, da Rússia, do Reino Unido, depois da França e da China, portanto todos os membros permanentes do Conselho de Segurança, que a sua soberania estava garantida se eles destruíssem o seu armamento nuclear. Que garantias quem é que vai dar garantias à Ucrânia num acordo com a Rússia que a Ucrânia considere que desta vez vão ser postas em prática? Eu tenho a tese, possivelmente está errada, de que só a integração da Ucrânia na União Europeia daria essas garantias, porque é muito improvável um ataque contra um Estado da União Europeia que não levasse a uma reação da União Europeia e, em consequência, também dos Estados Unidos. Mas pronto, mas isso é um longo processo. Sim, e pegando nessa questão, as próprias garantias de segurança e integridade da Ucrânia foram claramente violadas por um dos Estados que ficou de garantir a sua integridade.
E isto leva-me a uma outra questão que foi aqui colocada, já aproveitar a referência ao facto de a Rússia poder perder este conflito e ser ou não ser desejável, obviamente, porque é um conflito injusto, e pegando nas palavras do Francis Fukuyama, que diz que sim, a Rússia caminha para uma derrota estrondosa, e eu pego aqui numa pergunta do João Moreira de Campos, que perguntei claramente quais são os tipos de sanções que poderiam atingir de forma mais eficaz o regime de Putin, preservando a população russa ao máximo, para não levantar o sentimento anti-Ocidente, até para evitar, cá está, uma eventual humilhação que resulte em consequências semelhantes às que advieram da terapia de choque, como bem referiu o professor Álvaro Vasconcelos. Pronto, eu não sou professor, apesar de ter sido nomeado professor pelo Pedro. Hoje fica como professor, como Okay. disse o Álvaro, então. Mas tenho muito prazer em responder a essa pergunta. As sanções que foram aplicadas, muitas delas afetam a população russa. E, portanto, não sei se vão ser as mais eficazes para o objetivo fundamental, que é o objetivo de enfraquecer o regime de Putin. Porque aquilo que a experiência histórica mostra de sanções económicas é que elas funcionam quando há capacidade da população exercer pressão sobre o Estado que impõe as sanções, sobre o Estado a quem que é visado pelas sanções. Funcionaram na África do Sul, é o exemplo histórico de funcionamento eficaz de sanções económicas, foi a África do Sul no tempo do apartheid. Funcionaram porque, ao contrário, se calhar que as pessoas imaginavam, a África do Sul, em parte, era uma democracia pós-brancos. Era uma ditadura pós-negros. Era um dos sistemas mais horríveis da história. Um sistema racista imposto pela minoria branca. Mas a minoria branca entre si tinha partidos políticos, tinha assembleia, tinha eleições. Isso criou um grande descontentamento na minoria branca e levou às mudanças na África do Sul. Também se diz que as sanções económicas podem funcionar em relação a Israel, na questão palestina, exatamente porque Israel é uma democracia, não é uma democracia para os palestinos. Portanto, haveria uma reação da sociedade israelita às sanções. No caso da Rússia, as sanções económicas que são impostas, que têm impacto na população, não vão mudar o regime de Putin. Não é isso que vai fazer cair o regime de Putin. A sanção que teria uma eficácia grande em relação à guerra, e logo teria impacto em relação ao regime de Putin, é de facto a Europa cortar o abastecimento em gás e em óleo, em petróleo da Rússia. Porque isso é o que dá dinheiro ao Kremlin para continuar a ser uma superpotência militar. É evidentemente que a Rússia, se nós cortarmos, a Europa cortar as importações energéticas da Rússia, vai procurar outros mercados. E a China é um mercado que certamente irá ter importância. Portanto, eu não sou daqueles que estão convencidos que as sanções económicas têm um efeito decisivo para parar a máquina de guerra de Putin. O que tem um efeito importante para parar a máquina de guerra de Putin, no meu ponto de vista, é a resistência ucraniana e o nosso apoio militar e económico e público e da opinião pública à Ucrânia, porque o apoio da opinião pública à Ucrânia é também um fator. Nós vemos os esforços enormes que a Rússia faz em termos de desinformação, é porque sabe que perdeu a guerra da informação também. E, portanto, há muito que a gente pode fazer para apoiar a resistência ucraniana. Isso é que pode derrotar Putin. É a vitória da democracia na Ucrânia. E uma Ucrânia que amanhã se democratize, se integre na União Europeia e dê ao renascimento democrático um novo elan. Muito bem. Eu pegava aqui só mesmo para uma última questão, porque já estamos prolongados no tempo. Professor Álvaro, pegando no título de um artigo do Le Monde, de 14 de março, em que dizia envisager le scénario du pire, ou seja, considerando o pior dos cenários, e o título dizia, subtítulo, uma Ucrânia transformada em Síria, uma Rússia em Coreia do Norte. Neste momento a Rússia já é o país mais sancionado do mundo, seguido do Irão e da Síria e da Coreia do Norte.
é efetivamente um cenário possível caso esta guerra se prolongue no tempo, que tenhamos uma Ucrânia semelhante àquilo que a Rússia fez efetivamente na Síria? Sim, não é impossível que isso aconteça. O que nós vimos foi a destruição total da Síria, não é? E essa destruição da Ucrânia está a acontecer. A estratégia não tem sido a mesma. E eu já referi isso logo no início, não é? É porque na Síria foi possível que o essencial da estratégia fossem bombardeamentos aéreos e o exército fosse o exército iraniano. No essencial era o exército iraniano e do Assad, mas fundamentalmente iraniano. Aqui os russos têm que eles combater. E ao terem que combater, têm baixas significativas que não tinham na Síria. Porque a força aérea russa na Síria estava protegida, não é? Porque nunca foi imposta uma no-fly zone. Porque a linha vermelha que o Obama tinha traçado na Síria, se fossem usada armas químicas na Síria, foi ultrapassada. Foram usadas armas químicas pelo regime de Assad e não houve resposta americana. Há quem diga, ou que dizem os franceses, que esse foi um momento decisivo a comparar a Síria com a Ucrânia. Portanto, a possibilidade na Ucrânia de ver o grau de destruição que houve na Síria é menor, penso eu, porque os russos teriam muitas baixas para fazerem. Têm que conquistar as cidades. E se começarem a bombardear a Síria a partir da Rússia, com armas de destruição cada vez mais poderosas, se usar armas químicas, eles sabem, possivelmente, que a pressão no Ocidente para uma intervenção militar da NATO ou dos Estados ocidentais será muito grande. Portanto, eu se estivesse no Kremlin, bem, se estivesse no Kremlin, não aconteceria nada disto, mas pronto. Se eu pudesse entrar na cabeça deles, eu diria que pensar que destruir a Ucrânia ao grau que destruíram a Chechênia ou que destruíram a Síria, pensaria duas vezes, porque isso pode provocar, de facto, uma reação muito mais poderosa do Ocidente, incluído o militar. Portanto, há aí linhas vermelhas. A utilização de armas químicas na Síria, por exemplo, ou a utilização de armas nucleares táticas. Acho que é uma linha vermelha que a Rússia não devia passar, porque isso pode provocar, de facto, um conflito mundial. Muito bem. Esperemos então que aquelas imagens que nos chegaram, que nos têm chegado de Bucha e as notícias de hoje do Presidente da Câmara de Mariupol a dizer que os russos estão a utilizar já crematórios móveis na cidade para eliminar provas que não sejam, pelo menos que não sejam verdade, efetivamente. Pedro, Pedro, desculpe. Eu não quis dizer isso, agora tenho mesmo que falar mais um bocadinho, mais 2 minutos que seja. Eu quis dizer, era a comparação com a Síria. Agora, que os russos estão a cometer crimes de guerra na Ucrânia, que são semelhantes aos que cometeram na Síria e aos que cometeram na Chechênia, ainda mais na Chechênia, se calhar de uma forma mais clara, semelhante ao que cometeram na Chechênia, não tenho dúvidas nenhumas. E que eles estão a matar civis, por um lado por vingança, mas por outro lado pensavam que matando civis criavam uma vaga de refugiados que criaram e levariam à capitulação da Ucrânia, também não tenho dúvidas nenhumas. Quer dizer, quando as pessoas têm dúvidas que esta pode ser a estratégia dos russos, matar civis, é ver o que se passou na Chechênia e o que se passou na Síria. Faz parte da ideologia de Putin um desprezo completo pela vida humana. Não há nenhuma dose de humanismo. E, portanto, matar civis ou não matar, para eles é a mesma coisa. São crimes contra a humanidade que estão a ser cometidos, isso eu não tenho dúvidas nenhumas. E vão continuar a ser cometidos. Portanto, se a guerra continuar, como vai continuar na região de Donbass e noutras regiões da Ucrânia, vão continuar a morrer civis e a ser mortos civis, e é preciso que o Tribunal Penal Internacional e a comunidade internacional chame a julgamento um dia os que cometeram estes crimes na Ucrânia.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria dizer que não espero é que isto seja o início desse processo de tornar a Ucrânia numa Síria, porque os indícios estão todos lá da ocorrência desses crimes. Muito bem, nós tínhamos ainda imensas questões, mas infelizmente estamos a chegar ao fim do tempo, já estamos com quase 2 horas, e portanto eu peço desculpa àqueles que colocaram efetivamente algumas questões e eu não conseguimos dar resposta a todas as questões. Queria agradecer profundamente ao Álvaro a disponibilidade para partilhar connosco o seu conhecimento e as suas opiniões sobre esta questão, que é uma questão verdadeiramente preocupante para a atualmente e particularmente no contexto europeu. Queria agradecer também a todos aqueles que assistiram a esta conferência, agradecer também à organização por organizar a conferência e desejar a todos uma muito boa noite e até uma próxima. Muito obrigado, Álvaro. Um grande prazer, muito obrigado. Foi um grande prazer, Pedro. Muito obrigado a todos. E muito obrigado a todos que levantaram questões. Ver-nos seguramente em breve numa outra conferência. Esperemos que seja sobre a Ucrânia livre e democrática. Exatamente. Muito obrigado. Muito obrigado, adeus. Obrigado, Álvaro. Depois falamos, sim? Falamos. Um grande abraço, Pedro. Obrigado, um abraço. Um abraço para todos.